tema da nossa EBD hoje é seus dias estão contados, né? E obviamente é uma coisa que todo mundo sabe, mas todo mundo faz de conta que não está vendo. A gente só deixa para lembrar da brevidade da vida quando a gente está num velório. Saiu do velório, a gente retorna ao automático e esquece que os nossos dias são limitados. Então, o tema desse estudo é baseado em um livro da editora Monergismo chamado Seus Dias Estão Contados. É um livro muito bom. Eu li esse livro ano passado e me marcou muito e por isso eu resolvi compartilhar ele com toda a igreja. Então, 90% desse estudo é baseado nesse livro, que se você quiser adquirir, obviamente aqui é um resumo do resumo do resumo. O título do livro é esse, Seus Dias Estão Contados, do John Parrott, um cara que eu nem conhecia, mas gostei muito daquilo que ele escreveu. Então, nosso texto base de hoje é o Salmo 90, vamos abrir. Salmo 90 sempre me lembra a irmã Vânia, que sempre compartilha lá nos aniversários, principalmente o Salmo 90, versículo 12. É o salmo mais compartilhado nos aniversários. Nós vamos ler todo o Salmo 90, mas o verso-chave, vamos dizer assim, o versículo base da nossa lição toda é esse, o versículo 12. É um salmo da autoria de Moisés. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, alcançar um coração sábio é necessário que se aprenda a contar os dias. E nós vivemos uma época que é marcada por jogar tempo no lixo. Óbvio que depois do pecado o homem acaba desperdiçando muito tempo. Mas na nossa era nós jogamos muito tempo fora. É um estudo que no começo vai dar uma certa angústia no coração, porque você vai perceber o tanto que você tem desperdiçado de tempo na vida. Esse livro mexeu muito comigo por isso, que você vai lendo, vai dando uma desanimada. E o autor é bem generoso, porque logo no capítulo 2 ele já vai falar do fundamento de Cristo, já para você não ficar depressivo até o fim do livro. Porque sempre que nós olharmos e formos olhar a nossa vida, nós vamos ver quanto tempo já desperdicei. No pecado, fazendo outras coisas, enfim, a gente acaba se perdendo aí, é um bem preciosíssimo, né? Ao contrário do que muitos dizem, tempo é muito mais, tempo não é só dinheiro, como alguns homens de negócios falam, mas tempo é vida, né? Nós vamos ver isso, inclusive, durante o estudo. Tem algumas perguntas iniciais aí, para nós pensarmos antes de prosseguir, que diz assim, é um trecho do livro. Esse pode ser o seu último dia na Terra.
Você tem planos para hoje, amanhã e os anos futuros, mas eles podem nunca se efetivar. Muitos de nós conhecemos essa realidade, porém não costumamos pensar que acontecerá conosco, né? O autor já coloca essas questões no começo para a gente já ir pensando. Hoje pode ser a última vez que você está vindo para a escola bíblica. Hoje pode ser o último domingo que você vai frequentar a igreja e ouvir um sermão, ouvir a pregação do evangelho. Talvez muitos dos seus planos para 2019 possam não se concretizar. Talvez você não chegue até o fim do ano, talvez você não chegue até o fim do mês, ou no fim da semana, ou no fim do dia. E você diz, pastor, eu queria estar mais confortável agora. Eu também queria, mas é uma verdade que nós não podemos esquecer. E nós esquecemos com facilidade. Tanto que, para as pessoas que não são cristãs, quando você fala em morte, a pessoa bate na madeira, né? Ou fala, está amarrado, ou misericórdia, não fala isso. Porque as pessoas têm na consciência de que se você fala em morte, é como se você estivesse atraindo. Mas não, a morte ela vai chegar, independente de você pensar nela ou não, falar dela ou não. Seus dias, os nossos dias estão contados. Então, o autor ele coloca muito bem isso, ele já começa dando esse ar assim, para você pensar na seriedade das coisas, que a gente não costuma pensar. A gente foge disso, é como se cada vez que vem na nossa mente o pensamento de que pode ser a última vez, o último dia, a gente distrai com outra coisa. Inclusive, uma das coisas que mais se utiliza no nosso tempo é distração. Vamos nos distrair para não ver a vida passar. Vamos nos distrair para não ver que a gente vai morrer. Né? As pessoas que não têm Deus, elas acabam até ficando angustiadas, depressivas, pessimistas com a vida, porque elas não enxergam nada além, nem esperança, mas é uma verdade que todo mundo aqui sabe, do mais jovem ao mais velho, nossos dias são limitados. Vai chegar o dia final, vai chegar o dia que o velório vai ser o seu, e aí não tem por onde correr. Observando o modo como muitos cristãos gastam o tempo de Deus, vemos que de fato não é diferente do modo como os incrédulos usam seu tempo. E aqui é outra questão importante que o livro aborda. Nós gastamos o tempo como as pessoas que não têm Deus também gastam. E isso é um problema muito sério. Ou seja, nós muitas vezes confessamos Cristo como Senhor, mas na prática nós vivemos como se Ele não fosse o Senhor. Então, coisas que a gente já tem que lembrar e saber antes de prosseguir. O tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Tudo é dele. Né? Tudo é para ele, então assim, não tem tempo seu. As pessoas hoje em dia gostam muito de usar a expressão, preciso de um tempo livre para mim. Já vou dizendo logo, não existe tempo livre, todo tempo tem uma razão ali, não existe tempo sobrando, todo tempo é precioso, cada segundo conta, e é importante a gente saber isso. Então o autor, ele traz essa triste verdade que também é o nosso contexto, nós gastamos o tempo de Deus como igual a muitos incrédulos, né? Jogamos tempo fora, achamos até que o tempo é nosso, que podemos gastar do jeito que quiser, e a gente esquece que a gente é mordomo da criação, inclusive do tempo. Então a gente tem que saber aproveitar muito bem, porque tudo passa, nós voamos, e é uma realidade que o Salmo 90, que é o texto base desse estudo, traz para nós. É por isso que a gente tem que aprender a contar os dias, porque vai chegar o dia final. Outro trecho do livro. As formas como o cristão costuma gastar seus dias parece implicar que ele viverá para sempre. Há pouca urgência, o foco é bastante terreno e não eterno. Né? Outros problemas que nós detectamos. A gente acaba gastando, a gente esqueceu que vai morrer muitas vezes. E vai vivendo de todo jeito. Vai gastando as horas com muitas futilidades, muitas coisas vazias. E a gente esquece da urgência da vida. Inclusive a questão de evangelizar as pessoas que estão ao nosso redor, de viver a vida e de buscar glorificar em Deus em todas as coisas. Então a gente acaba não tendo muita urgência, né? Tanto que nós baianos, fora do nosso estado, somos conhecidos pela leseira habitual, né? Deixar para amanhã, depois de amanhã, quem sabe, se Deus quiser, vai empurrando com a barriga, né? Como se a vida fosse levar 1 milhão de anos para você resolver todas as coisas. Às vezes não vai dar tempo de resolver nada. Às vezes não vai dar tempo nem de fazer a mala, né? Isso é importante, sabe aquelas viagens de emergência que surgem, não dá tempo nem de pôr nada na mala direito, às vezes a morte vai ser desse jeito. Não vai dar tempo de você deixar a casa organizada, resolver todos os pepinos, pedir perdão, resolver um monte de coisa antes de morrer. Talvez você possa morrer rápido, um acidente, é num piscar de olhos. Né? Nós vimos esse acidente que marcou aí, saiu na mídia nacional, em Ceabra, né? Uma família, pessoas da mesma família ali, um acidente bem violento mesmo, a carreta bateu com toda a violência
e eu vi as fotos das pessoas poucos minutos antes daquilo acontecer, com certeza ali ninguém estava imaginando que meia hora, uma hora depois, boa parte daquelas pessoas não estariam mais ali. Então, é num piscar de olhos, e a gente esquece isso. E a gente acaba achando que tem muito tempo, não, depois, né? Tem que pensar, eu posso morrer hoje, posso morrer amanhã, posso viver muito ou não, isso não nos pertence, pertence a Deus. Mas, independente de Deus nos dar muito tempo de vida ou pouco, nós devemos aproveitar aquele tempo que Ele nos dá, porque é extremamente valioso. Mas vale assim uma nota, de uma maneira que quanto mais você conhece a Deus, mais você fica triste por tanto de tempo que você já jogou fora, sem glorificá-lo e sem buscá-lo devidamente. Então são coisas que nós devemos colocar nos nossos corações, e ali ele fala ainda, o foco é bastante terreno. A gente está muito preocupado aqui, não é que você vai viver alienado da realidade, mas você tem que viver os pés no chão com a cabeça no céu. C.S. Lewis dizia que os homens que mais fizeram pela terra foram aqueles que estavam com suas cabeças na eternidade, porque tinha uma perspectiva de quem Deus é, de que essa vida é breve, e portanto eles trabalhavam, agiam nessa perspectiva. A qualquer momento eu vou morrer, Deus, Cristo pode voltar a qualquer momento, então a vida tem que ser vivida assim. E nós cristãos muitas vezes esquecemos disso e vamos vivendo a vida como as outras pessoas vivem, preocupados demais com tudo daqui, e Deus fica no final da lista das nossas prioridades. E aí a gente, obviamente, peca seriamente fazer isso. Então, o primeiro tópico do livro, que é o nosso firme fundamento, eu fui dividindo ali por tópicos, por isso que eu falei, a gente tem que lembrar logo de Cristo, porque senão a gente desespera, né? Quando você pensar, meu Deus, eu tenho jogado mais tempo fora do que tudo, né? Quanta besteira, se você não lembrar que Cristo também redimiu o nosso tempo, você vai ficar desesperado, você vai ficar assustado, você vai achar que não tem mais jeito, e você pode querer avexar. Então, já que eu não tenho muito tempo, eu já vou querer assumir logo um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Calma, senta e respira. A gente tem que buscar o equilíbrio, que é o mais difícil, e obviamente isso é possível com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Porque se você vê o estudo e sabe que o tempo é curto, e vê o tanto que você joga tempo fora, você pode querer ser mais urgente com as coisas, e aí você acaba ficando ansioso, e aí você vai pecar também. Então a vida, ela envolve essas complexidades da gente ter que equilibrar coisas que para nós são impossíveis, né? O homem caído, ele é limitado em tudo, e a gente precisa sempre do auxílio de Deus para viver assim. Então precisamos lembrar do nosso firme fundamento. Então ele é um trechinho do livro, ele diz: Jesus viveu com retidão cada segundo de sua vida, para redimir o nosso tempo, e deve ter prioridade em nossa mente. Ou seja, Cristo viveu de uma forma que redimiu até o nosso tempo. Ele sabia, como ninguém, que nós íamos jogar muito tempo fora. Ele sabia que se essa questão de administrar bem o tempo ou a nossa vida, nós íamos falhar. E Ele, em sua infinita graça e misericórdia, fez isso. Se você olhar Jesus ali nos seus 33 anos de vida, apenas 3 foram dedicados ao seu ministério, e de uma maneira extraordinária. E se você lê os evangelhos, você fica impressionado, porque cada momento foi utilizado milimetricamente por Jesus. Ele não perdeu um segundo sequer de vida. Tipo, você nunca vai ver Jesus perdendo o tempo. Você nunca vai ver Jesus ali perdido nas coisas. Não, o tempo todo ele já tinha um objetivo, ele resolvia as coisas. E é interessante observar esses detalhes de Cristo ali nos evangelhos. Então, quando você observa Jesus, por exemplo, a questão dos pensamentos, né? O tempo todo o pensamento focado em Deus, a comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, o tempo todo evangelizando, indo nos lugares, tratando com as pessoas específicas, enfim, é como se a agenda dele, ele marcou sua agenda e ele cumpriu toda a sua agenda e usou o tempo de maneira perfeita, e dessa forma ele também redime o nosso tempo. Ou seja, nós somos pecadores, nós vamos falhar muitas vezes com relação a administrar nosso tempo, e talvez tenhamos falhado muito. É óbvio que nós podemos melhorar, porque a Bíblia nos chama a isso e nos capacita também para isso, mas você não pode ficar desesperado, e você tem que lembrar, não, o meu Senhor, né, já fez isso por mim, então eu sei que vai cobrir minhas falhas aí de uma maneira especial, ele me representa diante de Deus, e até na questão do tempo. Então isso já serve para a gente respirar e ficar mais tranquilo, não para relaxar. Então assim, a gente tem que lembrar sempre, a Bíblia
Você tem o evangelho, você tem as ordens, mas elas não são dadas. Tipo, o fato de eu saber que Cristo fez tudo por mim, não me dá o direito de sentar com as pernas para cima e esperar a vida passar porque já foi resolvido. Não, a Bíblia nunca nos chama a acomodação. Sempre tem ordens aí, imperativos para que a gente viva assim, faça assim, pense assado. Então, quando você olha os pensamentos de Jesus, as ações de Jesus, tudo foi milimetricamente preparado. Não perdeu tempo, um só segundo foi desperdiçado. Porque você vê, 3 anos, meus irmãos, tem pessoas que vão levar, isso eu falo, pessoas comuns, vão levar anos para construir um ministério, a questão da reputação, de conhecer as pessoas, de levar. Jesus em 3 anos, mudou a história do mundo, dividiu a história do mundo, selecionou os primeiros ali para dar início à igreja e fez tudo aquilo que a palavra dizia que ele faria. É fantástico. Então, assim, o nosso exemplo maior. Claro, né, óbvio que nós não vamos conseguir chegar nesse grau, mas devemos ter como alvo isso. Remir o tempo, os dias são maus, como Jesus ensina, devemos aprender a contar os dias, porque a qualquer momento nós partimos daqui. Então não podemos esquecer isso nem um dia. Não é para lembrar só no dia do velório. Todo dia você tem que lembrar. Todo dia que você acorda é uma oportunidade a mais que Deus dá. Todo dia que você vai dormir foi mais um dia que Deus lhe deu. E é graça da parte dele. E não sabemos quantos mais nós teremos pela frente. Então, por isso que a gente começou lembrando do Salmo 90, verso 12. O Senhor nos ensina a contar nossos dias para alcançar um coração sábio, né? Porque eles são contados. A agenda nossa também já está pronta por Deus, o dia que a gente chega até o dia que a gente sai, e nós devemos confiar nele durante esse período. Então, tempo é igual vida, né? Não existe esse negócio de tempo é dinheiro. Tempo vale muito mais do que dinheiro. O homem mais rico do mundo não é capaz de comprar um segundo sequer de tempo a mais, né? Ou voltar no tempo. Isso é impossível para nós. Então, ali eu coloquei uma foto de uma senhorinha de 102 anos com o seu, sei lá, seu tataraneto. Ali você tem várias gerações entre uma e outra, né? Só para lembrar que o tempo voa, né? Essa foto é bem interessante, assim, que a gente sempre tem que lembrar. Se Deus nos der o privilégio de viver tanto assim, bom. E com sabedoria, melhor ainda, né? Mas a gente tem que lembrar. Daquele bebezinho para aquela senhorinha, parece que é muito tempo, 100 anos, mas não é tanto tempo assim. Pode olhar que toda referência bíblica com relação a nós é que a nossa vida é como uma neblina, né? Passa rápido, é como um vento, é como um sopro, são coisas que mostram brevidade, porque nós não fomos criados para sermos limitados no tempo, nós fomos criados para sermos eternos, mas depois do pecado, aí vem o tempo, porque você vai lembrar lá em Gênesis, você já pode ir abrindo Gênesis aí capítulo 1, né? Deus vai dizer que no dia que comesse da árvore proibida, certamente morreria, e a gente sabe que Adão e Eva não morreram instantaneamente, eles foram morrendo lentamente, assim como nós. A partir do momento que a gente nasce e o relógio começa a contar, a gente vai envelhecendo a cada dia. A gente vai encostando na morte a cada dia. Então, Gênesis capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, o verso 17, só para a gente lembrar, todo mundo aqui já conhece. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E é o que vai acontecer. Se você lembrar Gênesis 1, verso 1, já começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é aquele que sempre existiu. Então, o princípio da criação vem por conta desse Deus, vem de Deus. Aqui começa o marco do tempo. E nós não fomos criados para sermos limitados. Nós fomos criados para a eternidade. Só que, por conta da desobediência e do pecado, aqueles que são eternos foram encaixados dentro do tempo. E essa eternidade ela é adiada por um momento. Então, por isso que sempre dá a sensação de que tudo passa rápido. Os momentos bons da vida entre família, às vezes um jogo de futebol, um momento de diversão, a gente, mas passou tão rápido. Aquela fase da infância, da adolescência que a gente brincava na rua, não lembrava que tinha dólar na vida, e nem que tinha inflação, e nem nada disso. A vida era, passa voando. Por que temos essa sensação? Porque passa voando mesmo. É tudo muito rápido, tudo muito acelerado. E hoje a gente ainda tem uma percepção maior. Tem muita gente que diz: nossa, mas está passando tão rápido. Não é que está passando tão rápido, os dias continuam tendo 24 horas. Mas é que nós temos um ritmo de vida que dá essa sensação. Porque tudo dessa sensação que está na hora,
comunicação vai mudando tudo. Então, a ideia que se tem é que tudo é muito rápido, que o tempo passa rápido. Você tira um cochilo de tarde quando veio perdeu metade do dia, né? E assim, foi embora. Porque temos essa sensação, porque a gente quer mais, e a gente foi criado para mais. Só que por causa do pecado, Deus deu um break, um castigo, né? Por conta da pecaminosidade do homem. Então, no dia que comer, morrerás, e isso acontece conosco, então estamos morrendo a cada dia. A cada dia, células do seu corpo vão morrendo, a cada dia você vai envelhecendo, a cada dia chega a época dos cabelos brancos, dos cabelos caindo. O meu já começou, mas graças a Deus está devagarzinho. Mas vai chegar tempo que fechou, né? Bateu a tampa do caixão, segue para o cemitério local. Estamos em guerra com o nosso tempo, porque o tempo está em guerra com nossas naturezas eternas. Ninguém quer morrer. Mesmo que você ame Cristo, a gente sabe, o apóstolo Paulo diz que é incomparavelmente melhor morrer e estar com Cristo, não tenham dúvida de que é, mas ainda assim ele não está querendo dizer com isso que a morte em si é algo bom, mas a morte com Cristo tem esse detalhe aí, porque Cristo venceu a morte, mas a gente não gosta de morrer, mesmo os crentes, ninguém quer morrer, a gente vai morrer porque não está no nosso poder, e Deus... E é algo que eu acho tremendo, porque tipo assim, um homem quer se colocar no lugar de Deus, e Deus, espera ainda, que eu vou lhe mostrar que você não é Deus. Pã, a morte. Ah, meu filho, pode ser rico, pode ser forte, pode ser até saudável, não tem jeito. A morte vai chegar, vai pegar, vai derrubar, não tem para onde correr. Então, a nossa esperança, obviamente, sempre está em Deus, e é essa guerra contra o tempo. Tempo, todo mundo quer mais tempo, né? Queria ter feito mais coisas, queria ter... amado mais, né? Aquela música lá dos Titãs, muito famosa, queria ter feito várias coisas mais, mas por isso que a gente tem que pensar, Deus nos dá 24 horas aí, para a gente aproveitar bem, dependendo de quanto tempo você viva, é muito tempo, então você tem que aproveitar, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, e aí? Como é que está a vida? Em que você tem gasto seus dias? Tem que pensar, é valioso mesmo. Então, um dos sonhos do homem é voltar no tempo ou poder ir no futuro, né? Ou ter uma vida eterna. É interessante, quando você vê cientista dizendo que está estudando, pesquisando, para que... O homem é bicho que gosta de ficar igual o ratinho ali na rodinha. Ele não entendeu ainda que ele não é Deus. Ele não entendeu ainda que ele não tem esse poder, essa habilidade. Então você pode pesquisar, você pode inventar a máquina que você quiser. Não vai conseguir. A morte vai te pegar. Cirurgia plástica, né? Os artistas gastam aí, o Brasil é um dos países famosos, inclusive temos os melhores cirurgiões plásticos do mundo. A plástica ela vai resolver muita coisa esteticamente. A morte vai chegar. Esticado ou enrugado, você vai pro caixão. Não tem jeito, né? Então, você vê, tem muitos artistas que fazem cirurgia, você nem percebe muita idade, mas o reloginho dele está lá rodando, né? Não tem como parar o relógio do tempo, da vida. No dia que Deus cortou ali o fio de prata, como disse Salomão, já foi, meu filho, não tem jeito. Aí entra a questão dos nossos passatempos, né? Eu coloquei até uma foto do parque ali, que é um dos pontos de lazer mais conhecidos da cidade, né? Então, quem não gosta de lazer? Quem não gosta de passatempo? Tem até um biscoito famoso com esse nome, né? Passatempo. Como é bom passar tempo, jogar tempo fora, ficar de boas, pé para cima, uma rede, água de coco, ou um lugar de lazer, ou um esporte, enfim, todo mundo gosta. E vou adiantando, não estou dizendo que você não deva ter um passatempo ou um momento de lazer, não é isso que o autor quer dizer e nem quero dizer. A gente sempre precisa de um descanso, mas sempre tem um mais. Porque a gente tem uma habilidade, por causa do pecado, de pegar o que é bom e transformar no que é ruim. Nós estudamos aqui durante um bom tempo sobre idolatria. E às vezes nós transformamos o lazer e o passatempo em um ídolo. E aí é que está o problema. Porque a gente não quer só um mês de férias, a gente quer o ano de férias, a gente quer, sei lá, o máximo possível de férias. E eu vou lhe dizer, se você tiver 10 anos de férias, curtindo no melhor hotel do mundo, você ainda assim vai achar pouco. Porque né, mexe com o nosso conforto, a gente gosta de sossego, né? Ali tem um trechinho do livro que diz: vejo muitas atividades que afastam as pessoas da adoração e do culto no dia do Senhor. Aqui ele já começa logo dando aquela alfinetada. Porque muitas vezes o nosso lazer e o nosso passatempo, quando ele começa a competir com o lugar de Deus, aí você tem um problema muito sério. Ou o que é que você está fazendo, o seu lazer está virando um Deus, né?
Então, o seu tempo, o seu dinheiro, suas energias estão completamente sendo voltadas para aquilo e é extremamente perigoso. Então, são coisas que nós precisamos estar atentos aí com relação à vida com Deus, porque senão a gente esquece mesmo. Eu me lembro que na minha adolescência eu cheguei a passar 10 horas na frente de um videogame, né? Isso foi nas férias. O olho fica vermelho, assim parecendo que você fumou alguma coisa. E os dedos criam calos. Então, assim, jogando videogame. É coisa que é muito comum ainda, mas foram 10 horas da vida vencendo no mundo virtual, mas a vida real estava paralisada. O videogame é um dom de Deus, é algo extraordinário. O homem, com a inteligência dada por Deus, de criar outros mundos e outros personagens, e criar tudo aquilo, e obviamente só é possível por alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus com criatividade. O videogame é uma coisa boa, mas a gente facilmente transforma em uma coisa perigosa, e vicia, mas vicia tanto que vira uma droga. Hoje nós já temos uma ala do Hospital das Clínicas em São Paulo voltada para tratar pessoas dependentes da internet, são viciadas em internet, pessoas que não conseguem de jeito nenhum desconectar. Aquela pessoa que ela deita, ela acorda no meio da noite para ver se alguém falou alguma coisa, se curtiu alguma coisa e não consegue parar. E é tão forte que se você tira o computador e tira o celular daquela pessoa, os mesmos sintomas da síndrome de abstinência a pessoa vai ter. Ela começa a ter tremor, ela começa a vomitar, passa mal mesmo. Então é como se a pessoa tivesse que desintoxicar. Aí o autor aqui no livro, eu não coloquei no slide para não ficar muito longo, mas ele dá uma definição do que seja passatempo. Ele diz uma atividade realizada com regularidade em momentos de lazer por prazer. Né? Aí ele sai dividindo aí essa definição. O que seria esse passatempo? A questão da adoração, como eu falei. A partir do momento que começa a competir com as coisas de Deus, o lazer se torna extremamente prejudicial. Ele começa a sair do seu propósito. E a gente tem uma facilidade muito grande, né, de distorcer as coisas ou de relaxar nas coisas. É tipo assim, se dá uma brecha, é aquela famosa frase que a gente usa, se dá o pé que é a mão. Então, se tem uma brechinha assim, aí a Bíblia diz, olha, lazer não é pecado. Descansar é uma coisa que Deus, inclusive desde a criação, já tinha isso como padrão. Mas quando diz, você pode ter um descanso, aí a gente aproveita e já quer descansar demais. A gente já quer relaxar demais. A gente já quer passar tempo demais, lazer demais. E aí, ferrou tudo. Né? Aí pronto, aí eu esqueci de Deus, aí está tudo bem, agora é só diversão, vamos viver a vida e por aí vai. Então, Êxodo capítulo 20, não precisa abrir, é conhecido lá nos 10 mandamentos, é bem claro em dizer que não devemos ter outros deuses diante do Senhor. Isso envolve também os nossos passatempos, o nosso lazer também. Então, todas as esferas da nossa vida, lazer, trabalho, família, todas elas devem estar subordinadas a Deus. Elas devem ser utilizadas para a glória de Deus, senão a gente peca. Eu não posso chegar e tirar uma esfera dessa ali de baixo. Não, deixa que é uma, eu tiro do lazer, o lazer eu só, não preciso de Deus. Toda a nossa vida, ela tem que ser vivida na presença de Deus, para a glória de Deus, e a gente não pode esquecer disso. Então, a gente esquece mas com muita facilidade mesmo. E a gente tem a tendência de colocar nas coisas aquilo que nós devemos colocar em Deus. Por exemplo, a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso prazer devem ser colocados em Deus. Quando colocamos nas coisas daqui, vai falhar. Se eu coloco toda a minha alegria no lazer, passei o domingo e tal, e desço tobogã e subo aquela coisa, fim do dia acabou, o parque tem que fechar, né? O cara vai te expulsar de lá, você tem que ir embora para casa. Acabou o lazer, se sua alegria estava só naquilo, no outro dia você já está depressivo. Oh, que dia triste. Oh, que a vida é chata. Porque você coloca todo o seu prazer naquilo. Então, a gente começa a perceber nossos ídolos quando mexe muito com as nossas emoções. Então, coisas que te deixam com raiva, que te deixam alegres assim, você precisa sempre estar analisando, porque às vezes tem um ídolozinho ali. Você está colocando ali a sua esperança naquela coisa e ela vai falhando, isso vai mexendo com você emocionalmente e aí traz uma série de problemas. Então, aqui tem mais outro trecho do livro que eu coloquei. Muitas atividades desgastam as pessoas de tal modo que elas estão apenas física, mas não espiritualmente presentes nos domingos. A gente se desgasta tanto em alguma coisa que quando chega no domingo a gente está só o pó da rabiola.
né? O corpo vem para a igreja, mas a alma está lá em casa, dormindo confortável num travesseiro, né? Então você passa aqui os momentos de culto todo, mas se você sair ali e eu te perguntar qual foi o primeiro hino que cantou hoje, qual foram os trechos bíblicos lidos, o que foi pregado, uma boa parte não sabe. Por que não sabe? Porque não estava no culto. E por que não estava no culto? E os gregos já sabiam disso há muito tempo, embora a Bíblia já nos ensine também. Mente sã, corpo são. Então, se você se desgasta fisicamente, obviamente você vai ter menos energia para outras coisas. Então, quando você acaba indo para atividades desgastantes, quando você chega no culto, você está ruim. É claro que assim, tem uma série de discussões sobre o domingo, como se deve guardar o dia do Senhor, existem várias posições dentro da visão cristã, né? Várias igrejas assumem, aí não caberia a nós essa discussão agora, mas querendo ou não, é um dia que mundialmente a igreja cristã se reúne para adorar o Senhor, para vir para a escola bíblica, para cultuar o Senhor, um momento que se para outras atividades, exceto quem às vezes tem que trabalhar em coisas que você tem que trabalhar no domingo, quem faz plantão e coisas desse tipo, mas é o dia que para. Então é um dia que você já sabe, está marcado assim, e deve estar marcado na agenda, que é o dia de culto público. Mas parece que tem um bichinho assim na gente, que a gente, não, mas aí é que eu vou cansar mesmo no sábado, eu vou botar para rachar, porque domingo eu vou dormir, nem que seja na igreja. Então isso é perigoso, isso demonstra onde é que está nosso coração. E a gente tem que fazer algumas perguntas. E são perguntas que você tem que fazer com relação ao seu lazer. Perguntas chaves que vão te ajudar a identificar se o seu lazer está sendo bom e glorificando a Deus ou não. E o autor diz assim, então, o que eu estou dizendo? Não que você desista de todas as suas diversões. É importante isso, porque houve uma época, e a gente sempre cita os puritanos, homens de Deus, que deixaram um legado brilhante para a igreja, mas tiveram seus excessos. E um desses excessos é que muitos puritanos acabavam, vamos dizer assim, demonizando o lazer de uma forma muito radical. E isso teve um aspecto negativo, e com isso, nessa parte aí deles a gente pula, porque você tem que buscar o equilíbrio e é bíblico. Mas o que o autor está trazendo para nós é que não é para você desistir de suas diversões, mas é para você avaliar. Você tem que lembrar, nada é seu, né? Tudo é de Deus, nem você é seu, né? Depois eu vou explicar porque que eu estou dizendo isso. Mas ele diz, avalie, mas que você avalie, seus passatempos estão competindo com o reino do Senhor? É a primeira pergunta. Será que o seu passatempo não está competindo com o reino de Deus? Né? O futebol, domingo de manhã, né? Eu assisti o jogo, domingo à noite. Eu já vi um caso ali me contando de um presbítero de uma igreja A, num lugar B aí, daqui da região, o cara com raiva do pastor, porque o pastor colocou o culto na hora do jogo do Brasil na Copa do Mundo. E ele disse, da próxima vez que o pastor fizesse aquilo, ele não ia para a igreja. O cara é presbítero na igreja. Agora vocês imaginam, né? Que absurdo. Aí também outra pergunta para se fazer. Estão impedindo de servir a sua igreja e os outros? Seu lazer está impedindo você de servir a igreja, de servir as outras pessoas, como a Bíblia nos ensina? Seus passatempos são buscas egoístas do seu próprio prazer? Meu mundo, né? Eu tenho um sobrinho, figura que gosta de falar meu mundo, e às vezes nós também temos esse negócio, meu mundo, aqui eu, e a gente tem muito isso na nossa época. Meu tempo, meu mundo, minha vida, um tempo para mim, eu. É um mundo saturado de eu, e o nosso coração pecaminoso ama o eu, né? Então, será que seu lazer não é só uma coisa egoísta? Né? Que você se fecha ali, você despreza Deus, despreza os outros, exploda-se o mundo quando eu estou aqui na minha atividade de lazer? São coisas que você tem que pensar muito, né? Porque é perigoso. Toma um tempo significativo da sua família. Outra coisa importante, qual é a ordem de prioridades na vida? Primeiro Deus, depois a família, por último eu. A gente sabe que o pecado inverteu esse negócio, né? O pecado colocou primeiro eu, depois minha família e depois Deus, se der certo, né? Então é o que aconteceu, infelizmente. E aí você tem que pensar, será que não está prejudicando seu tempo com a família? Né? Aquele velho futebol e as esposas viradas no tetel por conta dos maridos, que no dia que poderia ter mais tempo, acaba que eu vou ver meu jogo, eu vou jogar a bola, e o bicho pega, né? E pega pegando. Então, tem que analisar, né? Negociar, e aí? Tem que ter esse tempo, será que esse tempo não está prejudicando seu tempo com a família? Quem tem filho aqui sabe, passa rápido.
né, do bebezinho para o universitário é ó, num piscar de olhos. Tanto que os pais você vai ficar com 100 anos, mas para seu pai você é um bebê. Né, eu vi, inclusive, uma mãe de 100 anos que mudou de asilo para cuidar do filho de 80 e poucos. Né? Então, assim, é bem interessante aí o tempo de vida. Mas também é um zelo muito grande, porque se uma pessoa de 30, 20 anos não é mais bebê, imagina um senhor de 80 e poucos. Né? Mas aquela mãe ainda trata como meu bebezinho. Né? Um bebezinho bem criado. E o que é que acontece? Tem que pensar nisso. Será que não toma um tempo muito significativo da família? Né? Quantos pais queriam ter tido mais tempo de ver os filhos crescerem, de falar as primeiras palavras, de aprender coisas básicas, mas que acabaram se envolvendo em outras coisas e perderam esses momentos? Essas fases não voltam mais, não tem como você voltar a fita. Quando você perde alguns momentos especiais entre família, já foi. Né? E você tem que parar para pensar nisso. Vai dizer, eles o aproximam do Senhor, seu lazer, ou tornam você um servo melhor do seu reino? São as perguntas chaves. Vão fazer você se aproximar mais de Deus? Vão te fazer ser um servo melhor? Por exemplo, um período de descanso, onde você aproveita bem, né? E você renova as forças para continuar servindo a Deus. Isso eu falo principalmente no contexto de pastores, é extremamente abençoador. Mas quando você usa o lazer de uma maneira assim, tipo, aqui é meu tempo, eu não quero saber de nada, eu me fecho e estou ali seguindo minha vida e só o que eu quero, aí se torna algo pecaminoso e nocivo. Então você vê como são coisas boas, lícitas, mas que o pecado faz a gente distorcer. Então, só para você lembrar, o tempo não é seu, a vida não é sua, o mundo não é seu, e você, só para ficar baseado, 1 Coríntios capítulo 6, abre lá para você lembrar disso, porque a gente esquece tanto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, parte B. Acaso não sabeis, aqui é aquele trecho que ele fala, né, que o nosso corpo é santuário do Espírito e tal, e aqui tem todo um contexto em questão, mas aí ele segue aí no verso 19, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês não são de vocês. Nós fomos comprados com esse precioso sangue. Então não existe esse negócio de meu tempo, minha vida, minhas regras, nada disso. É tudo de Deus. E essa é uma coisa que a gente esquece com muita facilidade. É como se a gente quisesse tirar férias até de Deus, quando a gente acaba colocando o lazer no lugar. E aí você tem que pensar. E aí? Né? Aí a gente vai entrar na questão do temporal versus o eterno. Né? Ou seja, aquilo que é temporal, aquilo que é limitado e aquilo que é eterno, né? Ali tem uma estradinha para a eternidade, é um dos outros capítulos do livro, mas essa parte do lazer tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Né? Cuidado, tem muitas coisas boas da vida, talvez o seu trabalho, os esportes que você goste, enfim, mas você colocar no lugar de Deus é muito ruim. Né? Porque eu conheço muitas pessoas, ora pede a Deus que dê condições, tem uma roça, né? Aqui no nosso contexto é muito comum. Hoje quase muitas pessoas têm roça, e aí gostam de passar o fim de semana na roça. E eita, a roça que tem dado prejuízo espiritual para muita gente. Porque o cara ele vai cuidar mais da roça do que da vida dele com Deus. Ele vai preocupar mais com a roça do que com Deus. Aí ferrou tudo. Né? A roça ficou num lugar errado. E o cabo desanda a vida toda. Quantas pessoas deixam de vir para a igreja e a desculpa é, mas tem que cuidar da roça. Não posso deixar a roça só. Tem um bicho, tem a planta para molhar, tem isso, tem aquilo e tal. E minha vida com Deus, né? E você vai morrer, a roça vai ficar lá no roteiro para dividir com seus descendentes. E aí? O principal é Deus. E muitas pessoas têm pecado seriamente. Roça é uma coisa boa, lazer, descanso e tal, tem um lugar, é ótimo. Mas se ficar no lugar de Deus e competir com Deus, não é. Acaba se tornando uma maldição. Então, são coisas que nós devemos pensar. Tempo livre, não existe tempo livre. Né? Deixa eu adiantar logo, não existe esse negócio de tempo livre. Hoje no trabalho, principalmente às vezes quem é professor, acabou a energia, não tem aula, né, ou coisa do tipo, estou com tempo livre, com tempo sobrando. Nunca, não existe tempo sobrando. Não tem tempo extra, que você pode pegar fora da sua vida ali, não tem. O tempo sempre é subordinado a Deus e sempre é de Deus. Então, não existe tempo livre. Né? Filipenses capítulo 2, vamos abrir em Filipenses?
Filipenses 2. O tempo que Jesus comprou não foi tempo livre. Jesus não estava com tempo sobrando, nem com tempo para nada, e também não fez pouco caso do tempo, porque ele sabia. Ele também entra no tempo, né? Ele entra na criação e passa por essa limitação temporária, sendo homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí então o Filipenses vai levar para a gente o custo que foi para Cristo entrar no tempo, para que nós aprendêssemos a usar bem o tempo, né? E a gente tem que saber isso. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se esvaziou, ele encarnou, ele se fez servo, ele pagou um preço altíssimo para que nós fôssemos transformados, para que o nosso tempo também fosse redimido. Olha o custo que teve para Jesus a questão do tempo. Era tempo livre, e aí o que o autor do livro aqui diz, eu não coloquei no slide, mas ele diz: Jesus Cristo deixou seu trono, encarnou-se, foi mal compreendido, foi odiado, foi zombado, foi torturado, foi traído por você e por mim. Que encargo suportou para redimir seus filhos rebeldes? Certamente não foi um tempo livre para ele. Não existe tempo livre, meus irmãos. Todo tempo é precioso. Nossas vidas não são nossas e nem é nosso o nosso tempo. O tempo que temos custou muito ao nosso Salvador. Portanto, vamos ter e devemos ter isso sempre em mente. Pensa na seriedade do negócio. Por isso que o autor reforça bem a questão de Cristo, porque senão a gente fica deprimido. Você vai ver, vixe. Pense numa coisa que a gente peca muito e que é uma coisa assim que não tem como separar da vida, e o tempo todo a gente vê, e se a gente analisar bem, já joguei muito tempo fora, muito tempo na lata do lixo, tempo que não vai voltar mais. Então não se iludam com aquelas frasinhas de autoajuda, né? Nem sempre teremos outras oportunidades para as coisas, nem sempre as coisas vão acontecer de novo do jeito que a gente queria. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente acha que o tempo é nosso, a vida é nossa e que devemos buscar nosso prazer e acabou. Cuidado, porque às vezes você está jogando no lixo uma coisa que não vai voltar mais e que é extremamente preciosa. Então, entre a questão do temporal versus o eterno, aquilo que é temporal, aquilo que é limitado, aquilo que tem validade, como nós, aquilo que é eterno, as coisas de Deus, o Evangelho, as verdades, viver para a glória dele, e existe sempre essa dualidade, porque a gente tem que viver o temporal com a mente no que é eterno. Nunca podemos perder essa perspectiva. Só que, como nós vimos no início, a nossa tendência é preocupar mais com aqui de baixo do que com as coisas lá de cima. Tanto que em várias coisas da nossa vida, a gente tiver que fazer uma lista de prioridades, a gente sempre corta aquelas que estão mais ligadas a Deus. É incrível isso. Porque geralmente no trabalho, se eu prejudico alguma coisa, uma falta, enfim, eu vou receber uma punição. Né? O meu salário vai ser prejudicado, eu vou receber uma advertência, enfim. Aí eu vou ter toda a diligência. Mas quando se trata das coisas de Deus, posso deixar para outro mês, para outro dia, para outra hora. Sempre a gente vai ter uma facilidade de dizer não para Deus e para as suas coisas. Óbvio, né? Eu não estou dizendo que você tem que dizer sim para tudo. Que dizer sim para tudo não é uma coisa boa. Você tem que saber equilibrar as coisas. Mas você precisa ter uma lista de prioridades. Aí ele diz lá no livro: se o objetivo de Deus é que o nosso foco esteja sobre o eterno, eu garanto-lhe que o objetivo de Satanás é manter os nossos olhos no temporário, e ele faz isso com excelência. Né? O inimigo das nossas almas, ele é real. Então hoje nós estamos num mundo que é saturado de diversão, de entretenimento. Nunca na história do mundo talvez se teve tantas coisas para se entreter. Cinema, séries, novelas, filmes, tecnologia, jogos, enfim, tudo que se possa imaginar, e a cada dia a indústria do entretenimento cresce para coisas que nos divertem, são legais, e desenhos, e filmes, e séries, e aquela coisa toda.
E é tão forte isso, por exemplo, uma série. E às vezes, se a gente gosta de uma série, hoje está muito na moda esse negócio de série. A Netflix é uma empresa enorme, né, muito milionária, investe pesado nesse setor aí, tem várias outras concorrentes, trabalham fazendo filmes, novelas, desenhos, enfim, uma série de coisas. Se você for acompanhar a agenda do cinema, vamos supor que você mora em uma cidade maior, no nosso caso nós não temos cinema, para assistir tudo que sai, todos os lançamentos, você não vive mais. Ou você vai arrumar um emprego e trabalhar para eles, né? Tem gente que trabalha fazendo isso, ganha para fazer isso, ou então você vai abrir mão da sua vida toda para acompanhar. Todo mês, e dá muito dinheiro, a indústria do cinema, Hollywood, são milhões, sabemos que aquela galera é toda milionária ali, por conta do sucesso que os filmes fazem, porque nós gostamos de entretenimento, a gente gosta de esquecer da vida. Moço, eu quero uma coisa para esquecer de tudo, né? A gente peca quando a gente faz isso, porque o tempo que eu gasto, óbvio, vai ser, quer dizer que não pode assistir filme, não estou dizendo nada disso, né? Esqueça esse negócio de ser radical, dizer não pode se divertir, mas você tem que aprender a se divertir à luz das Escrituras. Então saiba que Satanás vai trabalhar de um jeito que você vai ficar tão entretido que você não vai ver a vida passar, você não vai dar glória a Deus e você vai viver só para você. Então é uma das armas que ele utiliza para nós, é uma coisa boa, mas se transforma numa coisa ruim. É uma coisa que deveria ser usada para nosso descanso, edificação, crescimento e tudo mais, mas Satanás é mestre em dizer assim, só mais um pouquinho, né? Só mais uma horinha, só mais 15 minutinhos, né? Tem pessoas, e eu mesmo já fiz isso, passar o dia inteiro assistindo série, às vezes 30 episódios, cada um com a duração de quase uma hora, que é boa, e eu quero assistir a outra, e 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 vai, você perde um dia inteiro, fazendo o quê? Nada. Aprendendo o quê? Nada. É igual pegadinha, eu gosto muito de pegadinha de televisão, inclusive as melhores são as de Silvio Santos, há muitos anos passa, e hoje na internet você tem um canal só com elas. Pense numa coisa que se você liga para desligar, dá um trabalho retado. Aí você vê uma, não vou ver só uma aqui enquanto estou almoçando. Aí você quer ver a outra, e a outra, e a outra, e aquela é mais engraçada, e vem a outra. Quando você vê 4 horas, 3 horas, foi embora, você vendo pegadinha. E como diz meu pai, você aprendeu o que com isso? Nada. Né? É uma espécie de entretenimento também que não lhe acrescenta absolutamente nada, a não ser alguns momentos de risada. Isso quando a pegadinha não é com você, né? Quando é com os outros. Mas a gente perde tempo com facilidade. E hoje a gente está na era em que perder tempo é muito fácil, porque tem tudo assim disponível e rápido e prático o tempo todo. Então cuidado, meus irmãos, porque a gente joga muito tempo fora. E uma das coisas que Satanás faz é fazer com que as coisas de Deus pareçam sem graça e as coisas do mundo sejam muito mais divertidas. Isso é uma tentação grande para nós. Mas as coisas da igreja envolvem seriedade, é muito pesado, é muito enfadonho. É porque Satanás já conseguiu fazer você morder a isca. Toda vez que a gente pensa assim, é porque a isca já foi mordida. Isso já foi trabalhado em nós, às vezes, desde a infância, e vai passando pela vida, e dá aquela sensação que as coisas da igreja são mais chatas e as coisas do mundo são mais legais. Né? Assim, é mais animado, é mais colorido, tem mais som, tem mais luz, mais efeitos especiais. Inclusive, efeitos especiais é o que mais se tem hoje no nosso dia. Então, com muita facilidade, Satanás diz, aí, a igreja é uma coisa muito chata, né? Muito enfadonha, você vai sentar para aprender, ouvir coisa e cantar aqueles hinos. Não é à toa que tem muita igreja que troca palavra por entretenimento. Tem igreja que você vai e você não distingue mais se é uma igreja ou se é uma boate, porque tem tudo que você encontraria num ambiente desse. Isso é muito triste, e é um êxito que Satanás tem tido sobre muitos. Satanás o convenceu de que se você de fato quer servir e agradar a Deus, deve fazer um monte de coisas chatas. É uma sensação que traz muito para as pessoas. Por isso eu já vi pessoas que dizem assim, eu não vou para a igreja porque eu gosto de beber, eu gosto de farrear, gosto de fazer isso e aquilo e tal. Enfim, na fala dele, ele vai transparecendo que o cristão ele se torna uma espécie de monge sério, fechado, que não ri, não brinca, não vive, enfim, cortou todos os prazeres da vida e seguiu. Né? Obviamente, isso é uma imagem que às vezes muitos passam, um certo legalismo. Porque a vida cristã não é você ser uma pessoa séria no sentido de que você não ri, não brinca, não faz nada. Não, a Bíblia não ensina isso. Né? Você vai ver Jesus interagindo com as pessoas na sociedade, em momentos de alegria, de tristeza e tudo mais. E a Bíblia nos exorta a vivermos assim, de uma maneira sábia, mas a gente com muita facilidade às vezes também transparece isso para as pessoas. Igreja não é coisa chata, servir a Deus não é coisa chata, as coisas de Deus são extremamente prazerosas e devem ser prazerosas para nós, de uma forma muito profunda. Quando você lê os salmos ali, a minha alma engrandece, louva ao Senhor, aquela sede por Deus, aquele amor por Deus, e a gente acaba distorcendo essa noção de prazer. A gente vai buscar esse prazer que deveria ter em Deus
nas coisas daqui, né? Nos passatempos da vida, e a gente mete os pés pelas mãos. Então, eu não coloquei no slide, mas o autor diz, como já mencionei, nossos corações pecaminosos têm realizado um ótimo trabalho em convencer-nos de que Deus é contrário à nossa alegria. Não é verdade, né? Se formos honestos, a maioria de nós acha que a igreja é enfadonha e o mundo é divertido. Servir o reino de Deus resulta em perda, mas serviço prestado aos nossos reinos acaba resultando em diversão. Satanás é hábil em fazer isso. Igreja é chata, o mundo é legal, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Vamos ler Hebreus capítulo 11, antes de prosseguir aí, para lembrar de Moisés. Hebreus 11, a partir do verso 25, tem um detalhe sobre a vida de Moisés muito interessante, que deve servir de lição para nós. A partir do verso 25 diz assim, sobre Moisés. Aí está falando dele, né? Do verso 23 e tal. Pela fé, Moisés nasceu e tal. Aí chega no 25, ele diz, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Né? Esse versículo nos diz que o pecado é divertido, os prazeres transitórios. Imagine, você nascer na corte do faraó, você tem tudo ali, a mulher que você quiser, a comida que você quiser, pelo menos da época, o brilho, o luxo, o esplendor, sossegado, um monte de empregados à sua disposição, piscina de todo tipo, fora o rio Nilo que estava ali à disposição de todo mundo, né? Enfim, Moisés abriu mão de tudo isso para sofrer com o povo de Deus, né? É claro que você tem que lembrar que Moisés está aqui com uma missão específica, mas há vários momentos, em muitos prazeres que nós temos, ou diversões que temos, que a gente vai ter que dizer não, justamente porque a gente deve priorizar as coisas mais importantes no lugar, né? Então você tem que fazer essa lista de prioridades, e Moisés foi alguém que abriu mão desses prazeres para sofrer com o povo de Deus por um prazer muito maior lá na frente. Então, óbvio que vai envolver se negar. Cristo diz, ó, quem quiser me seguir, toma a cruz e negue-se a si mesmo, e vamos lá. E é difícil, é doloroso, mas vale a pena quando você descobre, e esse é algo que nós vamos ver só nos crentes verdadeiros, é ter prazer em Deus, alegria em Deus. Isso é uma coisa que não tem na pessoa que não é convertida. Então você sempre tem que sondar seu coração. O que é que te alegra mais? O que é que te emociona mais? O que é que te deixa mais feliz na vida? É Deus ou é o que você faz? Ou é onde você trabalha? Ou é o seu passatempo? Você tem que analisar, porque talvez você nunca nasceu de novo. É por isso que uma pessoa do mundo, ela olha para nós assim, às vezes pergunta, mas eu não poderia ir para a igreja, porque eu gosto muito ainda das coisas daqui e tal. Porque se seu coração não foi transformado, ele não entende que o prazer que ele tem lá, o crente verdadeiro tem nas coisas de Deus. Então, isso é algo que às vezes a gente esquece, né? A alegria que ele tem lá, a gente tem em Deus e nas coisas de Deus. Então, por isso que, para a pessoa não convertida, igreja é a coisa mais chata do mundo, né? Pregação piorou. Cantar louvores, nossa, essa música esquisita aí, adorando Deus, que é até bonitinha, mas não mexe comigo não. E você é capaz de viver sua vida tranquilo no dia a dia, né? Você fala em Deus ali da boca para fora, vai na igreja de vez em quando, enfim. Você é uma pessoa perdida, mas bem religiosa, ou talvez, né, se divirta um pouco na igreja, ou seja até um passatempo qualquer para você vir à igreja. Então, cuidado, analise bem as suas prioridades, porque aqui a Bíblia deixa claro para nós, o pecado é divertido mesmo, é brilhoso mesmo, mas é uma armadilha, né? Ele acaba fazendo a gente largar o que é ótimo por aquilo que é bom, né? Uma das maiores armadilhas é trocar o ótimo pelo bom. Aquilo que é infinitamente melhor, a gente abre mão por coisas passageiras, coisas transitórias, coisas que nós poderíamos abrir mão com mais facilidade. Então precisamos pedir a Deus sabedoria. Ali eu coloquei uma figurinha, né, do cara preso no celular. Isso é uma marca da nossa época, e eu, como filho do meu tempo, também luto muito contra isso, né? E ali você tem um cara preso, né, na mãozinha o Twitter, o WhatsApp, ali o Instagram e o Facebook, que são as redes sociais hoje mais famosas e dominam o mundo, empresas milionárias com muita informação nas mãos, e o cara está preso, assim como muitos de nós também estamos presos. De uma forma que a gente não consegue, não se imagina vivendo sem celular. Né? E eu vivi ainda a época que não tinha esse negócio, dou graças a Deus, porque talvez eu teria ficado muito mais viciado nesse troço se isso tivesse surgido na década de 90 por aí, mas tem pessoas que já nasceram numa época que não conseguem imaginar o que seria a vida sem internet, sem celular, sem rede social, e de uma certa forma muitas pessoas têm uma qualidade de vida melhor.
Então nós somos pessoas cercadas de informação, mas sem conhecimento. Você pode parar para conversar com qualquer pessoa hoje, principalmente jovens, tem muito acesso à internet. Você vai conversar qualquer assunto, o cara não sabe nada. Não conversa nada, não conhece nada. Por quê? Ele está preso nesse mundo de informações, às vezes muitas informações falsas, mas a vida ele não vive, ele não pensa, ele não interage e ferrou tudo. Então, uma das dicas que o autor vai dando para nós é: devemos manter videogames, mídias sociais, blogs e outros assuntos triviais em sua perspectiva adequada. Como eu falei, todas as boas ferramentas que o homem criou, ele criou por causa de um dom que Deus deu. Ele pode até não reconhecer Deus, não crer em Deus, mas a capacidade de criar internet, computadores, smartphones, enfim, foi Deus que deu para o homem. E são ferramentas extremamente importantes, porque isso ajuda no desenvolvimento, né, na economia, e tem uma parte muito boa. O mundo hoje está quase todo conectado o tempo todo, facilitou a vida de muita gente, ao mesmo tempo também desempregou e vai desempregar muita gente. Né? A tecnologia vai deixar muita gente, inclusive é uma das preocupações dos governos, sem trabalho, né? À margem da sociedade, porque tudo é na base da máquina, da internet, dos computadores, dos bits e bytes e por aí vai, e um monte de gente está completamente longe desse negócio. E é um mundo assim, a gente sabe que o mundo é tipo assim, a gente está aqui brincando, todo mundo tem, se você não tem, está fora. Né? E aí então, são milhares de pessoas que vão ficar desempregadas nos próximos 50 anos. E desempregadas no sentido assim, não vai ter campo nenhum, porque tudo é na base da máquina, tudo é na base do computador, dos robôs e por aí vai, e isso obviamente dá muito lucro, mas ao mesmo tempo um monte de gente vai sofrer com isso. E isso é muito triste. Profissões que vão deixar de existir porque um robô vai fazer isso no seu lugar. Né? E então devemos clamar a Deus, e vai ser momentos que a igreja vai ter que se adaptar para trabalhar com todas as pessoas. Mas a gente tem que ter cuidado, porque toma nosso tempo. Eu falo por experiência própria. Né? Uma das experiências foi depois desse livro que eu comecei a pensar mais nisso, embora eu já soubesse quanto tempo às vezes eu perco no Facebook. Às vezes você vai olhar as horas no celular, aí você vê uma notificação, passou uma hora, você não olhou a hora, uma hora atrás, às vezes você até esquece o que é que eu vim olhar no celular mesmo, né? Você ia olhar uma coisa completamente diferente, mas aí você parou para olhar o Facebook, você parou para olhar uma mensagem do WhatsApp, pronto, você esqueceu o resto do mundo. O WhatsApp é uma ferramenta fantástica de comunicação, facilita a vida demais da gente, principalmente quando você não dá para ligar o tempo todo, se bem que ligar está se tornando uma coisa cada vez mais rara nos nossos dias. O orelhão, ninguém nem lembra mais que existe orelhão, ou telefone fixo, a maioria das pessoas é celular, e em especial o WhatsApp, aí manda um áudio, né, aquela comédia lá, manda um áudio, a pessoa que não gosta muito de escrever, mas manda o áudio ali o tempo todo, enfim, comunicação muito veloz, muito prática, você conversa com um parente que está em outro país, assim, ao vivo, né, assim, cara a cara, com alguns segundos apenas de atraso, é um negócio extraordinário. Mas, infelizmente, por causa do pecado, nós usamos essas ferramentas, ou melhor, essas ferramentas têm nos usado com muita facilidade. Porque a gente morde as propagandas, a gente coloca muita informação. Pra vocês terem uma ideia, o Facebook já foi processado várias vezes por vazar informações. Ou seja, você coloca lá seu perfil, onde você trabalha, quem é você e tal, tudo mais. O Facebook tem todos esses dados disponíveis. O que é que ele vai fazer? Ele vende para empresas para fazer propagandas direcionadas. Isso dá um dinheiro que vocês não têm noção. Então, algumas pessoas perceberam isso, e o Zuckerberg, o Mark Zuckerberg, que é o carinha que é o criador aí, o dono do Facebook, milionário, bem jovem, mais ou menos a minha idade, se eu não estou enganado, ele foi a tribunal responder, pagaram indenizações pesadas por conta do vazamento de informações. O Google sabe a vida de todo mundo. Você pode perceber, o Google cada vez mais se infiltra, a maioria dos nossos celulares aqui tem um sistema deles, né? Então, assim, tudo que você usa, o sistema de pesquisa, ele sabe que aplicativo você tem, o que você acessou, onde você esteve, às vezes até o que você fala. Então, é muito fácil obter informações das pessoas hoje por conta da internet. E a gente se diverte tanto num negócio que é colorido e tem um joguinho e tal, e a gente não pensa na seriedade, onde é que está ainda essa informação? Né? O que é que vão fazer com isso? Então, cuidado quando você coloca tudo da sua vida nas redes sociais. Né? Essas informações vão parar em lugares que você nem imagina. Então, o Google sabe, às vezes, mais de sua vida do que seu parente próximo. Ele sabe onde você teve tal hora, em tal lugar. E as ferramentas, você pensa que é só com sua autorização? Não é, não. Né? Órgãos de governo usam informações, às vezes acessam seu celular sem você saber.
Você pode olhar que governantes, pessoas que são da área militar, se eles vão ter uma conversa confidencial, nenhum celular pode ficar na sala. Por quê? Porque qualquer outro pode acessar aquele celular, um hacker remotamente, ouvir a conversa toda e até tirar fotos remotamente, sem sua permissão. Você está com seu celular no bolso, vou contar um segredo. O cara do FBI está lá, seu celular está rodando, você nem sabe, ouvindo tudo. Benjamin ia falar uma coisa. Caramba. E é verdade. Os caras investem em armazenamento de dados justamente por isso, porque assim, quanto mais informação, mais poder você tem nas mãos. Eu vou saber seu ponto fraco, eu vou saber onde você está. Se você fugir hoje com o celular no bolso, rapidinho a gente sabe onde é que você está, rastreando tudo. É muito fácil. Então assim, se você quer se isolar do mundo, jogue fora todos os produtos eletrônicos que você tem. Todos eles são rastreáveis, são detectáveis. Então cuidado com aquilo que você coloca, como se expõe. Isso vale para todos nós, porque a gente se empolga, a gente vai usando a internet com aquela sensação de que ali tudo é inofensivo e você pode se divertir ali tranquilamente. Sempre tem alguém por trás das coisas, interessados e com propósitos maliciosos, e você não percebe, porque a maioria das pessoas é fácil de ser enganada. Né? Sempre tem um cliquezinho, uma coisinha, notícia falsa hoje é o que mais tem. Inclusive saiu uma pesquisa agora que quem mais compartilha notícia falsa são as pessoas acima dos 65 anos de idade. É porque as pessoas são mal intencionadas? Não. É porque são a geração que já não é da tecnologia, então acaba, vamos dizer assim, se deslumbrando mais com algumas armadilhas que tem na internet. E as famosas fake news vão espalhando. Né? Notícias de remédio, igual uma que eu já comentei com os irmãos, né? Que saiu aí nas redes sociais. Olha, limão com água morna cura até câncer. Não é verdade, depois eu vi um médico explicando. Né? Então tem gente que cria essas notícias falsas, joga na rede, você está na internet, é verdade. Nem tudo que está lá é verdade. Você tem que olhar quem botou aquela informação, de onde saiu, é uma coisa séria ou não é, antes de compartilhar. Então, tome cuidado. E voltando, né, obviamente não estamos fora do assunto, mas devemos colocar essas coisas no seu lugar. Né? Nós devemos viver e nós devemos saber que a vida não se restringe ao mundo virtual. Porque hoje nós temos pessoas cada vez mais tão presas no mundo virtual que esquecem de viver, esquecem da realidade. E isso tem se tornado um problema que até o mundo, né, pagão, anticristão, tem se preocupado. Porque as pessoas deixam de produzir no trabalho, deixam de viver por conta das redes sociais e dos relacionamentos virtuais. Muito tempo dedicado a algum interesse além de Deus é idolatria e futilidade. Ali eu coloquei duas figurinhas, né? O carinha no videogame ali ligado, já fiz muito isso na vida, até hoje eu ainda gosto muito de jogos, mas obviamente não tenho mais o tempo que tinha. E na verdade eu nem tinha, eu joguei meu tempo fora mesmo, mas eram outras épocas. E ali tem um carinha embaixo, né? Viciado em futebol, cheirando uma carreira de futebol ali, do campozinho de futebol, para identificar como se fosse um viciado em drogas. Futebol é a paixão nacional, mas com tamanha facilidade o futebol se torna um ídolo muito forte. Tão forte que o cara ele deixa de vir à igreja para assistir a final do time dele. Ele fica com raiva, ele chuta o gato, ele briga com a mulher se o time perder. Esse tipo de sentimento já revela a idolatria. Quando você vai jogar um jogo de futebol, exceto se você não é o Neymar da vida, se você não é patrocinado, se você não é contratado por um time grande, tem cara que vai jogar uma partida de rua como se fosse o final da Copa do Mundo, e ele briga, e ele chuta, e ele sai do sério. Esse sair do sério o cara não percebe, mas já revela que o seu coração coloca tanta esperança naquele jogo normal, trivial, que deveria ser uma diversão mais inofensiva, que ele não percebe. E ele briga feio mesmo, como eu já vi. Né? Eu já tive a oportunidade há uns tempos atrás de assistir algumas partidas. Eu não jogo bola, porque eu não sou bom, mas fui assistir o jogo aqui da galera que tinha na segunda lá, na outra. Cansei de ver os pendengas, o pau rachar. Né? E por quê? O cara tá ali, futebol, cuidado. Né? E eu falo porque no contexto brasileiro, até no contexto do autor desse livro, que ele cita mais o futebol americano, que também é uma paixão nacional lá, mas no nosso é mais o futebol normal, o futebol no Brasil. Mexe muito com as pessoas e é um tipo de lazer que com facilidade a gente acaba colocando no lugar errado e se torna idolatria e futilidade. Enfim, os esportes têm essa característica por quê?
né, mexem com o nosso corpo, dão um prazer, liberam substâncias benéficas para o organismo. Nós estamos na época em que os programas falam de comida saudável, a necessidade de fazer esportes, as pessoas têm se exercitado mais, isso é nítido. Você vai ali no asfalto, tem um monte de gente pedalando, um monte de gente caminhando, coisa que você não via há 15, 20 anos atrás. Você não ia ver ninguém preocupado muito com isso, era uma coisa assim, uma lá, outra cá. Mas com facilidade o esporte ele acaba tomando lugar errado, lugar de Deus, e pode se tornar uma coisa extremamente prejudicial para a sua vida. Ali é um folhetinho que circulou, e acho que todo mundo aqui já viu, né? Para refletir, o tempo para pensar em Deus. Eu lembrei desse folheto quando eu vi no capítulo do livro, porque tem um capítulo que é o tempo para Deus. E ali tem várias figurinhas, né? Ali tem uma figurinha do carinha formando, ele está ocupado demais para pensar em Deus, que ele está preocupado com a formação, com o estudo e tal. Deixa para pensar em Deus depois. Depois que ele forma, consegue um trabalho, fica estabilizado com um carrinho ali, aí eu já estou agora, né, de boas, muito sossegado para pensar em Deus depois. Aí ele se apaixona, começa, né, outra fase da vida, pensando em casar e tal. Eu estou apaixonado demais para pensar em Deus, né? E é um perigo. Aí vem a outra figurinha, ocupado demais para pensar em Deus. Não tenho tempo, eu tenho que correr, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho isso, tenho que resolver. Deus é depois, né? Tá lá, vai ficando no fim da lista. Depois você tem cansado demais, porque como você tem uma carga muito acelerada e muita coisa, às vezes você cria até ocupações que nem precisava, você está cansado demais. Aí eu estou cansado, ir para a igreja não vai dar. E é incrível como a gente é. Eu me lembro da minha época de estudante, óbvio que eu nunca vou poder parar de estudar na vida, mas na época de estudante no sentido, né, de universitário. Então você está lá estudando, é um colega, moço, vai ter um culto e tal, não vou não, eu tenho um monte de trabalho aqui para fazer, eu tenho coisa para entregar amanhã. Mas se o mesmo cara chegar, moço, vai ter aniversário de um colega ali, né, vai ter comida e tal, e chamou todo mundo. Moço, depois eu cuido disso aí, isso tudo fica aí, a gente morre, fica tudo aí. Na hora você troca de roupa e vai. Eu acho que não é só comigo que isso acontece. E é com a maioria de nós, né? Então você vê como as nossas prioridades são. Quando envolve coisa boa para nós, rapaz, é na hora você esquece de Deus. É na hora você abre mão de coisas principais. E nós somos desse jeito. Então é tão comum na nossa vida que a gente não percebe. Nessas sutilezas é que a gente vai vendo que a gente troca Deus por qualquer coisa com muita facilidade. Mas muita facilidade mesmo. Né? Aqui não é tanto o caso, mas tem algumas outras igrejas que eu já preguei, que tipo, se eu passar 1 minuto da pregação, o caba faz questão de abrir logo a boca, assim, na minha frente para dizer, pastor, né? Já deu. Ou então olha para o relógio 300 vezes, por isso que eu gosto do relógio ali no fundo, porque se o cara tiver que olhar para o relógio ali, a não ser que você não tenha um no pulso, você vai ter que virar todo. Mas tem igreja que o relógio fica mais na frente, a pessoa toda hora olha, e tipo assim, olha para você e olha bem para o relógio para dizer, pastor, ó, 1 minuto sequer. Né? Agora, se você está assistindo seu filme favorito, ou se você está assistindo futebol, e futebol ainda dependendo da partida vai ter acréscimo, né? Aí vai ter pênalti, você não pode passar o tempo lá à vontade. Né? Tá sossegado, eu quero emoção, eu quero ver gol. Né? Então é isso que acontece, porque as nossas prioridades elas estão bem invertidas. Aí no final tem tarde demais para pensar em Deus. Né, onde você tem ali a sepulturazinha. Agora já não dá mais, né, porque você gastou todo o tempo com você, um tempo que não é seu, e você esqueceu de Deus. Então, para que coisas você é rápido em dizer não? Está aqui um teste. Aquilo que você diz não mais rápido, né, vai mostrar para você muito das suas prioridades. Em minha experiência, o autor falando, pessoas dizem mais não para a igreja do que para o mundo. Né? E acredito que na experiência de todo mundo aqui, porque isso é um mal universal. Então, assim, óbvio, tem coisas da igreja, algumas, quando você pode ficar sobrecarregado, realmente você tem que aprender a dizer não, porque vai ser um prejuízo. E não é você assumir um monte de tarefas que você vai ser mais útil para o reino ou coisa do tipo, porque senão você pode meter os pés pelas mãos. Mas, geralmente, no sentido de que quando se tem que negociar, é mais fácil dizer não para uma coisa da igreja. Pode apostar que é. E se for coisa que envolve dinheiro, meu filho, aí é que eu sei que você vai ter mais dificuldade para dizer não para outras coisas. Isso é o nosso coração pecaminoso em ação. Então, o que você é rápido para dizer não? Né? Tipo, se alguém chega para você e diz, olha, tem uma oportunidade ali de trabalho, você vai ganhar, sei lá, R$1.000 para trabalhar 1 hora, e surgiu aí. Mas aí você tem uma responsabilidade de resolver alguma outra coisa na igreja. Você acha que o cara vai abrir mão de quê? Muita facilidade. Da igreja. Porque a igreja não vai pagar.
R$ 1.000 para ele para servir na igreja. Não vai, né? Mas lá vai. E aí, onde é que eu vou? Aqui, né? Então, óbvio, né? São várias situações aí, vários contextos, mas eu estou explicando. O que é que você é rápido para dizer não? Né? E aí você tem que pensar. E como ele muito bem diz, ali é nos Estados Unidos, mas a gente pode falar isso em chique-chique. As pessoas são muito mais rápidas em dizer não para a igreja. Isso infelizmente, é um fato comprovado. Ali do lado tem uma mulher com a listona ali, né? Colocando as prioridades dela, mas geralmente a gente vai deixando Deus mais para o final, infelizmente. Ali vem a questão da vida comum, né? Que o autor do livro também traz, das coisas triviais do nosso dia a dia, porque a gente vive a era que todo mundo quer ter uma vida extraordinária, todo mundo quer botar na rede social as férias num lugar bonito, viajar aquela coisa, uma vida mais assim. O Facebook e as redes sociais fizeram muito isso, todo mundo estava ali no anonimato. De repente vem as redes sociais e agora todo mundo se torna um pouco, coloca a vida de uma forma mais pública, e aí todo mundo tem essa noção de sucesso, que é uma pessoa bem sucedida, né? Um carro novo na garagem, uma casa própria, emprego estável, uma famíliazinha bonita para tirar foto e tá feliz. A vida resume-se a isso. Não é. E a pessoa esquece da vida comum do dia a dia, de milhares de pessoas que não são conhecidas, ou que talvez não vão alcançar esse patamar de sucesso que o mundo ensina, porque sucesso é uma coisa extremamente relativa. Como a gente já falou aqui várias vezes, tem pessoas extremamente bem-sucedidas profissionalmente e um fracasso na sua vida espiritual. Obviamente, é um sucesso que não vale a pena, né? Então, o mundo traz essa ideia de sucesso, né, para todos nós, vende essa ideia de sucesso para nós, e a gente esquece da vida comum, o dia a dia, né, em casa, no trabalho, na faculdade, as pessoas que convivem conosco, pessoas que nós somos colocados ali para evangelizar e cuidar. Então, a gente tem que lembrar disso, né? E ali vai mostrando, né, a rotina de uma pessoa: acorda, toma banho, faz as refeições, se arruma ou vai para o trabalho. E aí o ciclo vai se repetindo aí todos os dias. Nesse período aí, que é o período que você passa mais tempo e é fora aqui da igreja, é onde Deus te coloca para evangelizar pessoas, para viver de uma forma que alcance outras pessoas, para abençoar seus familiares. Isso é extremamente importante, porque a maior parte da vida não se dá nos holofotes, ela se dá nos bastidores, né? E você tem que lembrar assim: eu queria ter uma vida de sucesso, eu queria estar famoso, virar um youtuber, que agora está na moda, né? Está virando até profissão. Você faz vídeo, fica famoso, às vezes um monte de abobrinha, um monte de besteira, aí você ganha milhares de seguidores, com esses milhares de seguidores você ganha dinheiro, e aí pronto, você vai ficar profissional em falar abobrinha na internet, mas porque você tem um monte de gente te apoiando, você vai ficar rico, né? Isso é muito comum. Então todo mundo quer parecer, todo mundo quer ficar famoso. Mas uma coisa que deve estar no nosso coração é que alguém maior e melhor, que já apareceu e já se colocou em evidência por nós, que foi Cristo, para que nós tivéssemos vidas transformadas. Então, o autor diz assim: embora possamos nunca vencer na vida, aos olhos do mundo, cada segundo do nosso dia é altamente significativo. Seu último fôlego agora, a última respirada que você deu, foi um dom gracioso do nosso soberano Senhor, né? E é bem importante isso. Cada segundo da sua vida é importante. Talvez você não vai ficar conhecido mundialmente, mas a sua vida comum tem um impacto muito grande na vida de pessoas, né? Você glorifica Deus com aquilo ali. Você tem que ser grato por cada momento, né? Existem os milagres maiores, curas e coisas fantásticas que Deus é capaz de fazer ainda, né, até hoje, mas existe o dia a dia, né? Deus te permitiu acordar, Deus te permitiu se alimentar, Deus está te dando a capacidade, a oportunidade de poder estar aqui na igreja agora pela manhã, ouvindo a palavra dele, meditando em coisas dele. É graça muito grande de Deus. São essas coisas comuns que vão montando e fazendo a diferença. E hoje a gente está num mundo que vende essa ideia de sucesso, que é a pessoa bem-sucedida, como eu falei, geralmente se liga sucesso com riqueza. E isso vai mexendo todo mundo, né? Nem todo mundo chega lá. A vida é uma competição muito grande. Por exemplo, futebol, né? Você vê jogadores que ganham milhões, isso alimenta o sonho de mais milhões de jovens. Mas desses milhões de jovens que não chegaram lá nos times profissionais, muitos não vão chegar e não vão conseguir. E não vão ser um Neymar da vida, não vão ser um Cristiano Ronaldo da vida, porque não é todo mundo que vai ser, né? E aí então você tem que saber isso, porque senão você coloca na sua cabeça um sonho alimentado muito pelas coisas humanas, do mundo, ou terrenas, como a gente viu. Quando você não alcança, você fica mal, né? Você não colocou sua esperança em Deus, você não buscou a vontade de Deus, você não confiou em Deus. E aí quando você não chegou ali, você ainda vai
brigar com Deus. Você vai chegar, ué Deus, mas eu não era para ser vencedor, eu não sou filho do rei. Né? E aí o cara esquece lá da Bíblia que as coisas não funcionam desse jeito. O mundo não gira ao nosso redor. E eu sempre falo, olha, o que a gente mais vê e sonhar é uma coisa da nossa natureza. Todo mundo tem um sonho de construir algo, fazer algo, ver algo, enfim. São vários sonhos que nós vamos alimentando no decorrer da nossa vida. Mas como cristãos, nós devemos ter mais do que as demais pessoas a consciência de que talvez nós não vamos realizar muitos dos nossos sonhos. Ah, pastor, mas você está matando meus sonhos, né? As frases de autoajuda dizem que tem que sonhar e viver e tal, e temos, mas com o pé no chão. Né? Se você sonha sem o pé no chão, você sonha sem levar em consideração de que Deus é quem controla a vida, o futuro e tudo mais, você vai se esbagaçar lá na frente. Né? Talvez você não vai conseguir ver um monte de coisa que você quer ver, talvez você não vai conseguir fazer um monte de coisa que você quer fazer, mas vale a pena você planejar e projetar. Isso não é pecado. Mas lembra da oração, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente lê isso, mas a gente não cai a ficha muito o que isso quer dizer. A vontade de Deus, não é a sua, não é a minha, é se Deus quiser. Por isso que Tiago, abre Tiago aí. Tiago lembra para nós lá, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, logo depois aí de Hebreus, quem ainda estava com a Bíblia aberta. Tiago 4, a partir do verso 13, você tem lá aquele trecho fantástico, muito sábio, né, da questão dos nossos projetos. E ele diz, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Até aqui por enquanto. Né? Aí, nunca devemos esquecer isso aqui. Se Deus quiser, aí a gente vai estar vivo ainda para executar tais empreendimentos. Mas se Deus não quiser, não vai acontecer. Né? Não vai funcionar, não vai fluir. Então, nós devemos ter muito, muito, muito cuidado. Porque, como eu estou dizendo, a nossa tendência é viver como os incrédulos. É gastar o tempo à toa, é achar que, né, a vida deixa aí, vai acontecendo e seguindo de todo jeito. E a gente peca muito seriamente com isso. Mateus, pode passar, por favor? Ah, era o último. Porque vai ter a parte 2 ainda do estudo. Né? Aí só foi a metade do livro. Mas até aí, deu para a gente perceber e refletir em coisas que nós estamos cansados de saber, mas às vezes alguém junta a coisa de um jeito melhor ainda para a gente pensar melhor. Então vocês veem o tanto que o tempo é uma coisa extremamente preciosa, extremamente valiosa. E você tem que lembrar todo dia, o tempo não é meu, não me pertence. Tudo é de Deus, né? E nós somos chamados para sermos administradores. Então devemos aproveitar a vida de maneira sábia, devemos usar os momentos de lazer de maneira sábia e devemos priorizar as coisas eternas e viver aqui com a mente lá, né? Como o autor de Hebreus quando está lá reforçando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé que é Cristo, é a nossa esperança, é quem nos mantém no meio dessa corrida. Então talvez, e você percebeu, e se você for uma pessoa sincera com você sabe que você tem pecado muito em utilizar o seu tempo, né? Talvez você tenha gastado tempo com muitas coisas triviais, muitas coisas vazias, muitas coisas inúteis, que não levam a edificação, não levam a crescimento. Talvez você tenha feito muitas coisas que têm competido com as coisas de Deus e você peca com isso. Você vai ter talvez que dizer não para muita coisa que você faz. Faça uma lista do seu dia, né? Se você tiver curiosidade assim, tem gente que gosta de fazer listas, e analise e vá anotando quanto tempo você gasta fazendo cada atividade. Pois no fim do dia você soma aí para ver quanto desse tempo você vê que você jogou fora. Foi pro saco. Já era. Cada segundo que passou e você não utiliza bem, já acabou. Não volta mais. Fechou, acabou. Né? Cada virada do ano foi, já era. Não volta mais. 2018 ficou para a história. Né? Então, devemos pensar muito seriamente nisso. Como temos utilizado o nosso tempo. Né, como temos entendido sobre o tempo, que valor nós temos dado, porque o tempo é vida. Quanto mais o tempo passa, mais a vida passa. E muitas coisas não voltam mais. Né? Não tem oportunidades que Deus não nos dará mais.
Então, se você vai viver 100 anos, ou se você vai morrer até o fim do ano, não interessa. O que interessa é que nesse período você tem que viver para a glória de Deus, contando os dias. E você vê que o salmista lá, Moisés, pede sabedoria a Deus, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E está em tempo ainda. Se ser jovem, mais ainda. E, enfim, não tem idade para que você pense na seriedade das coisas e busque utilizar o tempo para a glória de Deus. Então não esqueça, eu quero que você vá para casa pensando nisso, durma pensando nisso e passe a semana pensando nisso. Seus dias estão contados. Vai ter o dia de você se encontrar com o Senhor e você tem que pensar nisso, né? Não é só quando passa por momentos de aflição na vida, não, é todo dia. Vai ter o dia que vai fechar. Vai ter o dia que você não vai fazer a oração de dormir, porque você já foi para a eternidade. Então, pense com seriedade, meus irmãos. Se Deus permitir, nós seguiremos na outra oportunidade a parte 2. Né? O autor vai trazer mais questões importantes para a gente refletir acerca do nosso tempo para Deus e acredito que é enriquecedor para toda a igreja.